Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre como encontrar uma função para o enésimo termo primo. Quando eu falo função, eu quero dizer equação, né? É uma fórmula fechada para você conseguir determinar o enésimo número primo, tá? Eu trouxe aqui uma lista dos 3, 6, 9 primeiros números primos. E abaixo aqui eu trouxe aqui 3, 6, 9, 12, 11, né? A lista dos 11 primeiros números ímpares, porque eu quero fazer uma relação e explicar para vocês como é que funciona. O primeiro número primo é 2, o segundo número primo é 3, o terceiro número primo é 5, o quarto número primo é 7, e você vê que vai continuar aqui. Quando tem esses 3 pontos aqui, significa que esses números eles caminham para o infinito, ou seja, não vai ter um fim, não vai ter um último número primo. Sempre vai haver um maior do que o outro, certo? Exceto 2. O 2 é o número primo que não é maior do que nenhum outro, tá? Todo o restante é maior do que algum primo. Ótimo? Então, assim, essa lista aqui de baixo é a sequência de números ímpares, né? São aqueles números espaçados de 2 em 2 e que obedece uma ordem. Ou seja, existe uma fórmula fechada que eu consigo determinar a posição de cada elemento dessa sequência. Ou seja, de cada número aqui. Se eu quiser, por exemplo, saber qual é o primeiro número ímpar, eu coloco o 1 no lugar do n aqui nessa fórmula fechada. Se eu quiser saber o valor do segundo número ímpar, eu coloco o número 2 no lugar do n aqui nessa fórmula fechada. Se eu quiser saber o valor do terceiro número ímpar, eu coloco o número 3 aqui no valor do n nessa fórmula fechada. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verificar como isso funciona. Se eu colocar aqui, ó, n igual a 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1, que nesse caso aqui é 2 menos 1, que é igual a 1. Então, o primeiro número ímpar é 1, como vocês podem ver aqui. 2 vezes o 2, nesse caso aqui eu vou substituir 2 pelo n, menos 1. Isso aqui equivale a 4 menos 1, que é igual a 3. Então você vê que o segundo número ímpar é 3. No caso do terceiro, vai ser assim, 2 vezes 3 menos 1, que equivale a 6 menos 1, que é igual a 5. Então vocês observaram que o terceiro número ímpar é 5, porque existe essa fórmula aqui. Eu posso fazer para qualquer valor de n. Para n igual a 1000, n igual a 1 trilhão. Eu vou conseguir, com eficácia, saber qual o valor que está naquela posição, certo? Só que não existe uma fórmula pronta, fechada, uma que dê o número exato de qual é a posição do meu número primo. Por exemplo, eu quero saber qual é o primeiro número primo. Qual a fórmula fechada que eu uso para determinar qual é o primeiro número primo? Essa fórmula ela pode ser feita se você souber a posição de dois números primos seguidos, que é a equação do primeiro grau, que eu vou mostrar aqui para vocês. Só que não existe uma fórmula fechada para todos os primos. Só que existe um garoto de 13 anos chamado Fernando Lucas Gaia, não sei como é que se pronuncia, Dias Costa. Ele conseguiu chegar nesse valor aqui, que é como se fosse uma fórmula fechada para os números primos. Nesse caso aqui, ele trouxe um enésimo número primo aproximado. O que isso significa? Significa que não é o valor exato, e sim um valor que se aproxima do valor real. Ou seja, se aqui fosse uma fórmula aproximada, é como se fosse... Aqui seria 4,9, aqui seria 2,8 e aqui seria 0, por exemplo. Ou seja, aproximado com o valor real, mas não é o valor real. Nesse caso, a fórmula é o seguinte: 2 que multiplica o n, nesse caso n vai ser o número da posição. Por exemplo,
se eu quiser saber qual é a posição de número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Na fórmula dele, se você colocar o 5 no lugar do n, não desse ln, esse ln aqui é logaritmo natural, tá? Se você colocar o 5 no lugar do n, o valor de an vai ser aproximadamente o quinto número primo, ou seja, que é o 11, certo? Então, vamos fazer aqui o que eu quero mostrar para vocês, de como encontrar uma função paranésimo termo primo. Uma função que, essa função que eu vou mostrar aqui para vocês, ela funciona simplesmente para dois primos espaçados. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui o gráfico, né, que é o plano cartesiano. Aqui a reta x e aqui a reta y. E temos aqui o número 1, número 2, número 3, número 4 e etc. E vai. A gente sabe que o primeiro número primo é o 2. Então aqui, ó, 1, vou espaçar aqui também. 2, 3 e 4. A gente sabe que o primeiro número primo é o 2. Então aqui, ó, o 1 equivale ao 2 na função. A gente vai querer encontrar uma função paranésimo primo. E a gente sabe que o segundo número primo é 3. Então eu vou colocar o 2 em relação ao 3. Eu vou formar aqui o quê? Um par ordenado, certo? Então você vê que tem uma reta aqui, ó. Então aqui é só achar a equação geral dessa reta, certo? Como é que eu faço isso? Sabendo a fórmula geral da equação do primeiro grau, ax, ab. Por que equação do primeiro grau? Porque isso aqui se trata de uma reta, tá? Então assim, primeiro eu vou ter que identificar quais pontos eu tenho aqui. Eu tenho um ponto, eu posso chamar esse ponto aqui de ponto A, tá? E esse ponto aqui de ponto B, ok? Esse ponto A aqui, quais são as coordenadas dele? 1 para x e 2 para y. Esse B aqui, quais são as coordenadas dele? 2 e 3. Certo? 2 para x e 3 para y. Então, como é que eu faço para descobrir a fórmula fechada só para essas duas sequências aqui? Só para os dois primeiros números primos. Como é que eu faço? Se o y é 2, aqui o primeiro eu vou fazer para essa função aqui, tá? Eu vou fazer para o ponto A. Se y aqui, nesse caso, igual a 2, eu vou colocar aqui 2 igual a, que eu não sei quanto é ainda, multiplicar pelo x, que é 1, mais o b, que eu também não sei qual é. Nesse caso, aqui ficou 2 igual a, porque a vezes 1 vai dar a, 2 igual a mais b, certo? Então, vamos fazer aqui agora para o b, y igual a x mais b. Então, y agora para o b vai valer 3. E a vezes o x agora que vai valer 2 mais b. Então, aqui vai ficar 3 igual a 2a mais b. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse termo aqui, que é o b, e subtrair desse termo aqui, que é o a. É como se fosse o primeiro, ou seja, o ponto b menos o ponto a. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar novamente ele aqui, ó, 3 igual a... Eu vou colocar, da maneira melhor, eu vou colocar assim, ó, 2a mais b igual a 3, que vale para o mesmo, tá? Nesse caso aqui como é igual a 2, então a mais b. E vou subtrair. 3 menos 2 vai dar 1, b menos b vai dar 0, 2a menos a, aqui vai dar a, certo? Porque aqui é como se fosse um 1 escondido. Então, a mais 0 vai dar igual a e aqui igual a 1. Então, descobri o a igual a 1. Então, eu posso colocar aqui, ó, nessa função para me saber o valor de b. Então, se 2 é igual a mais b, e a, nesse caso, é 1, então 1 mais b. Então, nesse caso, b é igual a o 2 menos o 1. Então, b igual a 1. Então, nesse caso, a e b vale 1. Então, o que eu vou fazer agora? Lembra da função original, que é y igual a x mais b? Agora eu faço a substituição.
y é igual a, que nesse caso é 1, vezes o x, mais o b, que é 1. Então, como é que ficou aqui? Ó? Y é igual a 1 vezes x, eu não preciso colocar 1, só fica o x. Então, mais 1. Então, codificando essa fórmula fechada aqui, essa função, né? Para a fórmula fechada ali, como é que fica? A n, né? Nesse caso, o enésimo termo dessas duas retas aqui, é igual a n menos 1. Nesse caso, eu estou trocando o x pelo n, então n mais 1, perdão. Então, essa aqui seria a fórmula para você encontrar os dois primeiros números primos. Como que eu faço isso? Vou colocar aqui, ó, n mais 1, né? Se n for igual a 1, eu quero saber o primeiro número primo. 1 mais 1, esse mais 1 aqui é da fórmula, vai ficar o 2. O primeiro número primo, 2. Se eu quiser saber o segundo número primo, eu coloco o 2 no lugar do n, mais o 1, que é igual a 3. Então, vocês viram que essa função aqui, essa fórmula, ela deu os dois primeiros. Para você conseguir encontrar uma função para todos os primos, você vai precisar fazer intervalo por intervalo até o infinito. Então, você pode usar isso com cálculos de limites, ou seja, aqueles intervalos tendendo para o infinito, ou você pode fazer com outros mecanismos matemáticos, nesse caso. Esses outros mecanismos matemáticos, eu não sei quais são, mas existem. Tá? Então, assim, respondendo à pergunta, como encontrar uma função para enésimo termo primo, você vai usar o plano cartesiano e vai colocar dois intervalos distintos. Se você pegar aqui o 19 e o 23 e fazer esse mesmo procedimento, você vai encontrar uma fórmula fechada para esses dois termos aqui, certo? No caso do Fernando Lucas, o que ele encontrou foi uma aproximação para todos os primos. Você pode fazer o teste aqui nessa fórmula, vai dar aproximado ali o número primo, o enésimo número primo. E deixa eu apresentar aqui para vocês. Ó, 2 que multiplica o valor de n. Esse valor multiplicado pelo logaritmo natural da raiz quadrada de n elevado a 1,14 menos 0,027 vezes o n mais o π. Tá? Então, assim, o π é aquela constante, para quem não sabe, é 3,14. Se eu colocar aqui só, é aproximadamente também. Não é o valor exato. Isso aqui vai para o infinito também, é um número irracional. Não tem como colocar. Não existe dois números que você consegue colocar A sobre B, um B com B diferente de zero e A também, que faça esse número aqui ser finito, né? Sempre vai haver aqui um número, uma casa decimal após a vírgula. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, vou deixar 4 recomendações de vídeos aqui para você. Te espero no próximo vídeo e até o próximo.